Já pensou tu passa esse vídeo e esse assunto cai na tua prova? Aí eu quero ver. Requisitos do ato administrativo. Vamos falar sobre o elemento competência. Eu vou falar sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E para começar, como sempre, do começo, deixa eu dar um conceito. Afinal de contas, o que é esse elemento, esse requisito competência? A competência é o poder legal para praticar o ato. Então veja só que eu falei poder legal. Se é um poder legal, é um poder que sempre vem da lei. E se sempre vem da lei, a gente diz que é um elemento vinculado. Então veja bem, a lei diz o que cada servidor, cada agente pode fazer. Aqui você pode fazer isso, o ministro pode fazer isso, o presidente da república pode fazer aquilo. A competência, então, é justamente esse poder legal que ele tem de fazer o que está nas suas atribuições legais. Quando você passar no seu concurso, tem uma lei do seu cargo, e essa lei que fala sobre o seu cargo diz exatamente quais são as suas atribuições, quais são as suas funções, qual é o poder legal que você tem de exercer a função que você exerce. Qual é a ideia central disso que eu estou falando? A ideia central é bem simples. Sem competência, o ato é inválido. Então é basicamente eu te dizer o seguinte: se algum agente faz algo do qual a lei não lhe atribuiu competência para fazer, aquele ato foi inválido. E acredite, isso costuma acontecer com certa frequência. Por exemplo, às vezes um servidor, ele aplica, por exemplo, uma punição a algum outro servidor, mas essa punição ele não podia aplicar. Só quem podia aplicar era o chefe dele. E aí, nesse caso, nós temos um ato praticado por um agente sem competência para praticar tal ato, o que significa que esse ato será inválido. Mas ele pode ser corrigido, mas isso é outra questão. Isso é outra questão. Primeiro entenda, sem competência o ato é inválido. O que me leva a citar aqui algumas características. Primeira característica é o seguinte: a competência ela é obrigatória. O que significa dizer que se ela é obrigatória, ela é irrenunciável. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que um diretor ele tem nas suas atribuições a competência de assinar certos tipos de documento. Aí chega um documento para ele e ele fala assim: não vou assinar. Não. Ele não pode dizer que não vai fazer, porque é obrigatório ele fazer. Ele não pode renunciar à sua obrigação de fazer, é irrenunciável. Segundo ponto, é improrrogável. E aqui eu não quero que você pense em questão de tempo, porque quando a gente fala que algo é improrrogável, a gente normalmente quer dizer que eu não posso, adiar mais um pouco. Nesse caso não é isso. Eu quero dizer que o ato é improrrogável por causa disso aqui, ó. Não pode ampliar por acordo. Então imagina o seguinte, imagina que você tem um município e ele quer fazer algo que é de competência do estado. E aí município e estado falam assim: o estado fala, esse aqui é a minha competência, mas vamos aqui acordar para você fazer isso? E aí município e estado acordam que quem vai fazer aquilo é o município. Só que a lei diz que quem tem que fazer aquilo é o estado. Então o que acontece aí nesse caso? Haveria um acordo para ampliar a competência do município. Não pode. É improrrogável. Do município, do agente, não pode. Você não pode ampliar uma competência por um acordo mútuo entre partes. Uma outra característica é indelegável. Mas, professor, a gente sabe que tem delegação e avocação. Sim, essas são as exceções e eu vou te falar. Mas, em regra, a regra é que é indelegável. Por exemplo, você pega um ministro de Estado que tem suas competências. Esse ministro, ele não pode simplesmente dar todas as suas funções, pegar todas as suas funções e dar para um subordinado dele. Então não pode. Existem casos em que pode delegar. Vamos falar sobre essas exceções aqui. E existem casos que não pode de jeito nenhum. E também vamos te falar sobre isso aqui. Partindo para o próximo ponto, tópico 4, existem as exceções do que eu falei sobre delegação. Existe a delegação e a avocação. Então o que é a delegação? A delegação é o faz isso por mim. E o que é a avocação? A vocação é
deixa que eu faço. Então, por exemplo, o que é delegação? É eu pegar uma função e dar para outra autoridade subordinada fazer. Um exemplo seria o ministro autorizar a assinatura de documento. Tipo, ele é ministro e ele passou para um secretário assinar um documento. Ele delegou. É lógico, se a lei disser que ele não poderia fazer isso, ele não vai poder. Mas se a lei permite que ele faça isso, então ele vai lá e simplesmente delega essa assinatura para outra pessoa. Ele passou a tarefa para outro. E a avocação é justamente o caminho contrário. É quando ele toma a tarefa. É quando ele toma a tarefa para si. E aí, sobre delegação e avocação, existem alguns detalhes que precisam ser falados numa aula específica, num vídeo específico. Então eu não vou entrar em mais detalhes aqui, que ainda tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Tudo bem? Agora, algo bom de se falar é algumas coisas que não podem ser delegadas. Então, não pode ser delegado. O que não pode ser delegado? Aí a gente tem para isso até um mnemônico chamado cenoura. Deixa eu tentar desenhar uma cenoura aqui e vamos ver se cola essa cenoura. Será que ficou legal? Parece uma cenoura? Talvez pareça. O que é essa cenoura? A cenoura o C é competência exclusiva. Aliás, deixa eu fazer isso da melhor maneira. Eu vou apagar isso daqui, e vou colocar aqui mesmo. Primeiro, competência exclusiva. O que significa isso? Tem coisas que a lei fala assim, somente aquele agente pode fazer, ou seja, é exclusivo dele. Se é só ele que pode fazer, ele não pode delegar. Tem também os normativos ou os atos normativos. Alguns atos, eles, por exemplo, a edição de um regulamento, instaurar uma instrução normativa, atos que atribuem regras para os administrados, eles não podem ser delegados. Outro ponto, recurso administrativo. Então, por exemplo, às vezes um servidor ele é punido ou enfim, acontece alguma coisa com ele e ele entra com recurso na própria administração. Só quem pode julgar esse recurso é a autoridade competente. A autoridade competente não pode passar a delegar essa função para outro. O que nos leva ao nosso último tópico, nosso último ponto, que é o vício. O que é o vício de competência? O vício de competência, ele ocorre quando quem pratica o ato não tem poder legal para fazer. Então, basicamente é assim. Eu até já citei isso no começo, né? Você tem um agente que pratica um ato do qual ele não foi atribuído legalmente o poder de praticar a ele. Aí ele vai lá e pratica. Esse ato é inválido. Por quê? Porque tem um vício de competência. Aí ele pode ser convalidado se a administração superior a ele, que teria o poder de fazer, simplesmente for lá e corrigir o ato, pode acontecer e do ato passar a ser válido, mas isso é convalidação. Convalidação de atos administrativos é outro assunto que a gente ainda vai falar, tá bom? Então, basicamente, esse mapa mental aí é a nossa aula sobre competência. E agora a gente vai fazer alguns exercícios sobre esse assunto, mas lembrando que os exercícios são apenas para quem está na área VIP. Se você não está na área VIP, entre na área VIP, o link está aí no comentário, está aí no perfil do TikTok, está em algum lugar que você está vendo, né, essa aula. Procura, entra na área VIP, aí você vai poder fazer esses exercícios. Além disso, você também vai ter acesso aí a essa aula em HD, que fica melhor para assistir, e você vai conseguir pesquisar, encontrar mais facilmente, estudar sem distração, tá bom? Então é isso, para você que está na área VIP, vamos para a primeira questão.